fala, empreendedor, está no ar mais um Ortegama, Jogo de Negócios, o canal para você, empreendedor, que busca acesso à informação segura, de qualidade, que busca também inspiração. Aqui, como vocês sabem, o nosso compromisso é trazer para vocês o acesso a esse conteúdo e também proporcionar esse espaço para trazer pessoas que têm grandes histórias, grandes cases de sucesso e que com certeza podem contribuir muito para vocês. Hoje, a nossa convidada presente aqui é uma pessoa muito querida na comunidade capixaba. Ela que é formadora de líderes pela Fundação Napoleão Hill, né? Ela também é diretora, consultora da equipe Locomotivo do BNI, está chegando aqui para poder contribuir com todo o seu conhecimento. Eu queria falar todo o currículo dela aqui, né? Mas é gigante. Essa mulher tem muitas formações, muitas atribuições. Já trabalhou tanto na parte pública, também como na área privada. Ela é uma formadora nata de líderes. Um total case de sucesso para você, empreendedor, que quer se motivar e que quer também conseguir mais resultados para o seu dia a dia. Então, com vocês, Juliana Prado. Obrigada, Otego, por essa recepção tão calorosa e tão maravilhosa, né? São muito bom a gente ser reconhecido e ser elogiado por uma pessoa que a gente admira também. E eu admiro muito as pessoas que se prontificam a mostrar histórias de sucesso, histórias inspiradoras, porque nós todos estamos na jornada empresarial e a gente se sente muito sozinho às vezes. Então, esse tipo de troca aqui, para mim, é maravilhoso. Eu estou imensamente agradecida pelo convite e espero poder contribuir com o meu melhor. Ah, com certeza. Eu me sinto honrado, tá, pela sua presença aqui hoje, porque assim como eu sei que tem muitos empreendedores aqui que já leu pelo menos um livro, né, do Napoleão Hill. E hoje eu estou aqui com a pessoa que é a representante da Fundação no Espírito Santo. Uhum. Eu queria entender, Juliana, um pouquinho mais sobre a Fundação, mas antes eu quero entender assim quem é a Juliana. Fala um pouquinho da sua formação, da sua experiência no mercado, para que as pessoas possam te conhecer, Uhum. né? E entender o peso dessa entrevista de hoje, porque olha, não é todo dia que a gente tem alguém tão querida e tão capacitada para trazer conteúdo de valor, né? Uma pessoa que foi muito difícil conseguir agenda, mas graças a Deus ela está aqui com a gente hoje e eu sou muito grato por isso. Imagina, você pedindo, a gente sempre vai dar um jeito de te atender, com certeza. Né? Eu tenho uma trajetória de vida, Ortega, assim, que ela é um pouco da jornada do brasileiro. Meus pais são mineiros, vieram lá de Minas, naquele ônibus que veio de Muriaé, sabe? Veio um ônibus de Muriaé que interferiu na, no crescimento da serra em 0,16% há 50 anos atrás, quando Legal. a serra ainda tinha 16 mil habitantes. E aí nesse ônibus estava papai, mamãe e mais alguns empresários que a gente admira bastante, que fizeram história lá na serra, e que são nomes que são muito conhecidos, né? São ali daquela região da Zona da Mata. Alguns foram para a área pública, outros para a área privada. E o papai veio a trabalho. E veio para a implantação da Fibrasa, que é uma empresa muito querida, né, da população serrana e capixaba. E assim ele ficou até ele se aposentar. E eu gosto muito de começar contando a história dos meus pais, porque a gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha valores inegociáveis. E um dos grandes valores que a nossa família tem é o trabalho. Então a gente realmente acredita que o trabalho dignifica o homem e a mulher. E o papai veio, então, a trabalho para cá, depois trouxe a minha mãe, trouxe praticamente a família dele toda, os irmãos, e todos são empreendedores dentro dos seus segmentos, dentro dos seus tamanhos de negócio, mas todos são empreendedores. Então eu cresci num universo onde tinham pessoas que empreendiam. Papai era funcionário da Fibrasa, mas ele empreendia na Fibrasa, porque ele chegou a auxiliar de operador de máquina. E quando ele se aposentou, ele era gerente geral da fábrica. E papai não estudou muito, ele fez o ensino médio e parou por ali, ele não chegou a fazer faculdade. Mas outro valor que nós tínhamos muito forte na nossa família era a educação, até hoje. E sempre vai ser. Então, dentro da dificuldade que a gente tinha para romper aquele ciclo de viemos na roça, ganhávamos salário mínimo, estudávamos na escola pública, tínhamos dificuldades,
ele sempre priorizou a educação, ele e a mamãe. Minha mãe era incansável para poder fazer a gente estudar e ter, mesmo nas dificuldades da nossa escola, que nós tivéssemos bom desempenho, eu e meu irmão. Então, essas duas coisas sempre me inspiraram muito, sempre foram o meu referencial, porque eu via meu pai trabalhando muito, mas eu via a nossa vida crescer. Eu via minha mãe empreendendo quando faltava dinheiro em casa, ela ia lá, fazia churrasquinho, fazia bolo, fazia roupa, fazia não sei o quê, e resolvia o orçamento do mês, né? E a gente virava o mês. Então eu estudei muito, eu nunca precisei trabalhar para ajudar em casa. A prioridade foi: você vai estudar para você crescer na vida, para você ter uma condição melhor. Então isso me guiou. Eu estudei engenharia, fui para a escola técnica, fui influenciada por um professor que eu amo, tem muitos anos que eu não o vejo, o João. Eu sei que ele passou no concurso, foi para um outro estado, mas foi uma pessoa que me inspirou muito na vida, porque ele falou para mim da escola técnica, ele parou uma aula de matemática, que era a disciplina que eu mais gostava. A minha família toda tem um pensamento, de um raciocínio lógico diferenciado, né? Meu avô era carpinteiro e tal, então acho que isso vem no DNA. E aí ele parou uma aula de matemática para falar da escola técnica. E aquilo para mim, eu falei: nossa, eu vou estudar lá. Nossa, muito bom. E aí ele marcou uma visita à escola técnica. E alugamos um ônibus e tal, e fomos. Quando eu cheguei, eu falei: gente, o que é isso? Eu preciso estudar nesse lugar. Mas como que um aluno de escola pública passa na prova? E eu queria fazer processamento de dados. Aí, naquele momento, me faltou autoconfiança, porque a nota para processamento de dados era muito grande, alta, né? E eu fiz edificações. Amei, né? Passei, não fiquei na suplência, passei. Amei, entendi que o meu caminho era o caminho da engenharia. Então, fui fazer engenharia. E aí, fui muito feliz na escolha da minha escola, porque eu estudei na UCL. E é uma escola que eu tenho uma gratidão enorme, e até hoje estamos juntos em vários momentos, com o Carlos Alberto, que é um dos donos. A UCL me ensinou o empreendedorismo, a responsabilidade pelo meu projeto de vida. Então, minha primeira aula foi muito engraçado, que ele pediu para a gente montar um data show. Olha aí. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Imagina, você chegar na aula e o professor, dono da escola, né, chegar e falar bem assim: eu quero saber quem sabe montar um data show. E ninguém sabia numa turma de 40 de engenharia. Quem conseguiu montar ficou mais de 20 minutos ali tentando montar um data show, o notebook com data show. E ali foi uma grande lição. Por quê? Porque nós entendemos que a gente precisava se aproximar da tecnologia se nós quiséssemos ser pessoas de sucesso. Que a engenharia ela nos daria a capacidade de pensar para resolver problemas, que é o grande foco do engenheiro. Mas se ele não tivesse outras habilidades, e uma delas era a intimidade com a tecnologia, ele seria um engenheiro manco. Sim. Né? E eu entendi aquilo. Então, depois daquilo, eu fui estudar marketing, eu estudei gerenciamento de projetos, e eu continuo estudando, eu nunca parei de estudar. Enquanto eu fazia engenharia, depois eu entrei na economia, e fui fazer economia na UFES, e assim foi, até hoje eu estudo. Hoje eu estou fazendo a graduação nova de administração, estou fazendo o EAD na Unifacig, que nós somos polo lá na Serra, e também estou fazendo uma pós-graduação na HSM. Caraca. Então, eu sou uma pessoa curiosa, que gosta de conhecimento, e eu entendi que se a gente quer fazer grandes coisas na vida, a gente precisa trabalhar um pouco mais do que normalmente as pessoas se dispõem a trabalhar. E sou muito feliz com isso, a minha equipe se identifica. Hoje nós temos uma empresa que tem um time, se envolver diretos e indiretos, nós estamos falando de mais de 20 pessoas, em 1.500 clientes que nós já treinamos em liderança nesse Espírito Santo. Então, sou muito feliz nesse ponto. Tenho uma família pequena, sou só eu, meu marido e minha filha de 6 anos, a Jasmine. E entendemos a importância de uma família forte, que tem um projeto de vida, assim como os meus pais tiveram. E a minha mãe sempre apoiou o meu pai. Lá em casa é um pouco o contrário, mas a gente se apoia, porque a empreendedora sou eu, né? Então meu marido me ajuda. E nessa força de família, a gente decide os nossos projetos juntos e vamos crescendo. Então, eu sou um pouco assim, gosto de estar com os meus amigos, mas trabalho sempre em primeiro lugar. Minha filha é prioridade para tudo. Gosto
do relacionamento desde que ele seja produtivo por algum motivo, não gosto de conversa fiada. E sou assim, brava quando precisa. Eu acho muito interessante. Primeiro eu quero agradecer ao papai e à mamãe dela por ter vindo, trazendo, né, esse espetáculo de ser humano aqui, de profissional, que hoje tem ajudado tantos empresários aqui no estado do Espírito Santo. Quero agradecer ao João também, né? Quero você aqui, Tio João. João. Se você em algum momento assistir a este podcast, vamos fazer chegar até o João, pessoal. Quero você aqui para contar, né, como que foi essa experiência. Não sei se ele já sabe que ele teve esse impacto na tua vida. Não sabe, porque eu tive consciência disso muito mais tarde. E ele foi meu professor na 7ª série. Olha quanto tempo tem isso. E isso só prova, Juliana, a importância das pessoas que passam pela nossa trajetória, muito, né? Muito. Pensa bem, um professor de 7ª série te deu toda a inspiração para construir essa carreira brilhante que você vem moldando aí. E o fato dos seus pais também terem se dedicado tanto a segurar, né, as despesas, a incentivar você a ir pelo caminho da educação, eu acho impressionante, porque poucas famílias conseguem fazer com que os filhos foquem somente na educação. Eu penso que isso é até hoje um grande entrave para o desenvolvimento do nosso estado. Por quê? Quando um pai ou uma mãe diz para o seu filho adolescente que ele tem que trabalhar para ajudar em casa, ele tá dizendo o seguinte: você tá fadado a não ter um futuro de sucesso, porque nós sabemos que a pessoa precisa... Não é que eu sou contra o trabalho, não é isso. Acho que aqueles programas do Jovem Aprendiz, os estágios, aquilo é fantástico. Mas eu prefiro que o jovem vá trabalhar do que ele fique na rua, ok? Assistindo Instagram ou coisas inúteis na rede social e tal, se envolvendo com drogas. Então, eu prefiro que ele vá trabalhar. Por quê? Eu, por exemplo, sempre acolhi jovens que nunca trabalharam antes. Né? Lá na minha equipe eu tenho a Karen, que você conheceu, que ela respondeu um chamado no grupo de WhatsApp. Eu falei, olha, eu quero alguém que queira aprender vendas. Preciso ter histórico. E a Karen nunca tinha trabalhado na vida. E já tem mais de 2 anos, tem mais de 1 ano que ela está com a gente, e hoje ela coordena o nosso marketing. Então, é uma pessoa fundamental na nossa equipe hoje. Eu gosto quando o jovem quer. Então, o trabalho, para mim, é algo que educa muito. Então, eu reconheço a importância disso, mas não é ir vender bala no sinal. Sim. Né? É entrar numa empresa séria que vai dar aquela condição daquele jovem crescer. Por exemplo, num programa Menor Aprendiz, né? Nesses tipos de estágio, numa ação voluntária na igreja, orientada pelo padre, pelo pastor, um projeto social que tem ali na região, conversávamos agora, né, com o Marcel aqui, que vai ajudar pessoas, porque ele vai aprender cidadania, ele vai aprender a se relacionar com outras pessoas, ele vai ter responsabilidade, vai ter o dinheirinho dele para ele aprender a mexer com finanças, que hoje o brasileiro não sabe cuidar das suas finanças, né? Uma grande maioria. E a escola não ensina. E a escola não tem isso na grade. Então, o trabalho ele é muito bom para ensinar habilidades que, às vezes, a própria família não aprendeu. Exatamente. E aí o filho acaba educando a família. Então, assim, você acredita no equilíbrio, né? Eu acredito no equilíbrio. Nem um nem outro, mas algo equilibrado e também com prioridades. Isso aí. É igual você disse, hoje a gente vê os jovens que estão perdidos no mundo da tecnologia, horas e horas consumindo aquele conteúdo, consumindo tudo aquilo, e existem jovens que pegou a facilidade da tecnologia e hoje empreendem. Isso. Então eu tenho muito assim, muita fé também que um dia a gente vai caminhar para isso, porque é o que eu enxergo. Né? Eu acho que você fez uma colocação perfeita. Tem que ter isso daí. Eu acho que tem que ter o trabalho, porque eu fui um adolescente que precisei trabalhar. Optar pelo trabalho ao invés do estudo durante uma fase da minha vida. Então eu sei as dificuldades que eu passei para chegar até onde eu estou aqui hoje. Sem ter aquela informação ali. E isso faz parte da sua história. Exatamente. Construir o seu caráter, o seu comportamento. Mas hoje, não tenho filhos ainda. Mas se eu chegar a ter filhos, né? Acredito, não sei. Quem vai dizer é a patroa lá em casa. Mas se eu chegar a isso, eu realmente quero proporcionar uma educação de qualidade. Sim. E também ensinar a lidar com o dinheiro, a lidar com tudo isso aí. Porque a gente tem um sistema de ensino que prepara você para ser empregado. Não te prepara para empreender. Só que no Brasil,
Tá certo, empreender no Brasil também não é um rio, Então é um desafio. não é as mil maravilhas, né? Eu falo que é você andar na corda bamba, vendado, com uma galera atirando flecha em você. O tempo todo. Mas eu acho que se complementam. E eu acho muito interessante essa sua visão, porque eu acho que isso pode ser um dos pilares para o seu sucesso profissional hoje, né? O empreendedor que ele aprende a correr o risco, eu acho que é isso que eu aprendi muito, né? Eu via o seguinte, sempre dá certo no final. Então, eu sou uma otimista de carteirinha. Não tem como... tem o problema, eu falo, calma, nós vamos tomar uma solução. Né? Então, isso para mim é certo. Para mim, aquela premissa, todo problema tem solução, ele funciona. E o teorema fundamental do cálculo também, que é vamos separar em partes que nós conseguimos resolver. Então, funciona. Então, eu sou muito otimista, acredito sempre no futuro, acredito nas pessoas. Já tive meus momentos de tristeza, mas eu nunca deixei de receber um muito obrigado, uma gratidão por alguém que eu ajudei. Eu sempre ajudo mesmo. Né? Impossível a pessoa chegar para conversar comigo e falar, eu quero uma orientação, eu quero uma ajuda, eu quero um apoio, e eu falar, não tenho nada que eu possa fazer por você. Porque eu também acredito que nós precisamos uns ajudar aos outros. E eu entendi na vida do papai e da mamãe que correr risco fazia parte. E cada vez que você assumia um risco calculado, obviamente, não é loucura, você tinha a chance de conquistar algo maior. E eu acho que o empreendedor ele precisa gostar desse sentimento, né? Dessa adrenalina, do eu vou fazer algo apostando que vai dar certo, e quando dá certo, você tem aquele sentimento da conquista, né? E o brasileiro, se ele aprendesse mais isso na escola, aprendesse mais isso no dia a dia, nós teríamos um contexto de empreendedorismo diferente. Porque nós estamos brigando com um sistema, você acabou de falar, nós não estudamos na escola para ser empreendedores. Algumas escolas trazem o empreendedorismo, como a minha trouxe, a UCL. Mas é muito raro, tá? Exatamente. Então, você tem algumas escolas que fazem isso e a minha faz questão de se posicionar dessa forma. Não formamos engenheiros para que eles queiram ser funcionários da empresa XPTO. Formamos engenheiros para que eles queiram trabalhar em pequenas e médias empresas, porque lá você é multifuncional, você aprende mais coisas e depois você abre o seu negócio e vai prestar o seu valor na sociedade. Isso, para mim, foi muito importante e certamente contribuiu para a minha forma de pensar, porque eu não tinha uma empresa antes de fazer faculdade, mas eu já tinha vendido curso de inglês, porta a porta, eu já tinha vendido picolé, eu já tinha pego umas borrachinhas de fazer chinelo. Tinha uma fábrica de chinelo perto da minha casa lá em Serra Dourada, eu morei em Serra Dourada 2, perto da casa dos meus tios. E aí eles pegavam aquele refúgio e jogavam por lá, as crianças iam e pegavam, né? Uhum. Aí eu falei, gente, isso aqui dá pra vender. Aí fiz uma plaquinha, botei no portão da minha casa e fiquei lá tentando vender, não vendi nada. Mas tive uma experiência de vendas ali e essas 3 experiências, elas falam muito sobre mim também. Por quê? Na que eu vendi picolé com o meu primo, nós passamos o dia inteiro no sol vendendo picolé com o objetivo de comprar uma bola de vôlei. E no final do dia nós tínhamos metade do dinheiro para comprar a bola de vôlei. Mas o nosso esforço foi reconhecido. A minha madrinha foi lá e comprou a bola de vôlei e me deu de presente. Então eu fiquei com a bola e com metade do dinheiro para comprar uma bola. Então eu ainda saí muito no lucro na história. Então é aquela coisa, eu tive que aprender que o trabalho realmente dignifica as pessoas, porque a minha experiência foi uma experiência que deu certo no empreendedorismo. Eu né? fico maravilhado com a mente do empreendedor, porque assim, não importa onde ele esteja, qual condição ele está, o quão fundo do poço ele desceu, mas a mente dele é uma mente que trabalha como uma engrenagem. Inquieta. Como eu vou girar essa chave? Isso aí. E eu acho assim que talvez foi essa linha de pensamento que você adquiriu na infância, vendo sua mãe empreendendo em casa, vendo seu pai empreendendo no trabalho. Uhum. A faculdade, né, a escola também contribuiu muito para isso. Você acha que isso foi um dos fatores que te levou a ser hoje a representante do Napoleão Hill aqui no estado do Espírito Santo? Eu vou sair do modo empreendedor e entrar no modo instrutor agora. O que acontece? Não só tem uma relação, como é praticamente 100% da causa. Todas as experiências que nós temos ao longo da nossa vida, desde da barriga da mãe até os dias de hoje, elas contribuem para que a gente forme alguns padrões de comportamento. Então,
do 0 aos 21, 22, até 24 anos, nós somos pessoas que têm uma capacidade de absorver muito do ambiente e nos dar comandos mentais, nos programar em algumas questões que são inconscientes, inclusive. Então, se você vê uma história de empreendedorismo que dá certo, você entende que aquilo é bom. Portanto, você talvez desenvolva padrões de comportamento similares àquilo que você entendeu que é bom. Agora, se a história de empreendedorismo da minha família fosse uma história de muita escassez, de muita dificuldade, de tombos, né? de improdutividades em relação ao negócio, talvez hoje eu fosse o oposto do empreendedor. Eu teria feito um concurso para ter o ápice da segurança financeira. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente estuda na fundação o Enneagrama, porque o Enneagrama ele divide os padrões em comportamento em 9 padrões. Então, você tem padrões que são muito mais afeiçoados ao risco, outros que são muito menos, outros padrões que são muito otimistas, outros que não são tanto. E tudo isso tem a ver com a experiência de vida que a pessoa teve. Então, é capaz de você ter 2 irmãos, 2 irmãs, criados pela mesma família, com o mesmo nível de educação, que estudaram na mesma escola, podem ser até gêmeos. Só que cada um viveu uma experiência de vida, porque teve uma conversa com um amiguinho, teve uma outra conversa, tomou um tombo, ou levou uma bronca do pai, e um pode ser extremamente conservador, avesso ao risco, e o outro pode ser altamente empreendedor. E aí o pai e a mãe falam assim, gente, eu não sei o que aconteceu, eu eduquei do mesmo jeito essas 2 crianças, e um é assim e o outro é assado. Um estuda pra caramba pra poder passar na prova, o outro nem no caderno pega. Por quê? Porque tiveram experiências de vida que contaram histórias. E essas histórias formam padrões de comportamento. Olha, eu não estudei pra prova e tirei 10. Aí veio a segunda prova, eu também não estudei e também tirei 10. Na terceira prova, o que ele vai fazer? Não vai estudar. Ele não vai estudar, porque ele confiou no que ele aprendeu. Ele é um otimista, a autoconfiança dele está muito alta e tal. Então, ele entendeu que não é necessário na vida dele estudar para a prova. Só que ele pode ter tido um outro comportamento, que era de ter uma hiperatenção na aula e aprender durante a aula. O outro, não. O outro pode ter uma outra história de comportamento. E aí ele vai contar outra história para ele, que ele precisa estudar, porque senão ele não vai tirar nota boa na prova. A mesma família, a mesma escola, o mesmo horário de estudo, comportamentos completamente distintos. Então, tudo que nós somos hoje, em relação às nossas decisões, tem relação com a história que nós andamos contando pra gente ao longo da vida. E a história que eu contei pra mim era, o meu pai ele não tá em casa porque ele tá construindo o nosso futuro. Enquanto, se eu tivesse, por exemplo, uma irmã da mesma idade que eu, ou meu irmão, pode ser até que ele tenha contado essa história pra ele. Ele tá dizendo, meu pai não está em casa porque ele não me ama. É interessante. A mesma situação, 2 pontos de vista diferentes. Um forma um empreendedor e o outro forma um outro tipo de pessoa. Você estava falando e eu sou apaixonado por esse tema, tá? Eu também. Eu sou apaixonado por isso. E acredito que tem muita gente aqui também que tá curiosa. Eu te fiz a pergunta nesse formato porque o seu pai ele saía para trabalhar como colaborador. Sim. E você poderia ter aquela visão, a segurança é você trabalhar como colaborador numa grande empresa e tudo mais. Mas você trouxe para mim que ele era um empreendedor que empreendia na empresa que ele trabalhava. Isso, crescia, né? E isso comprova isso que você está dizendo de como você enxerga a situação. Né? Porque tem pessoas que vai achar, não, é só ir lá e trabalhar numa grande empresa. Só que ele não vai crescer lá também. Aí não cresce, fica 20 anos fazendo a mesma coisa. Porque ele não aprendeu a empreender onde ele estava. E você trazendo isso, passou até um filme na minha mente. a gente vai lembrando e você vai reconhecendo, né, os padrões que te fazem pensar e enxergar e agir como você age hoje. Aí o padrão, ele é uma lente que a pessoa escolhe usar para enxergar a vida. Então, se a pessoa escolher uma lente otimista, naturalmente, no meio da guerra, ele vai ver alguma vantagem.
Né? É isso E aí. isso é muito interessante. A gente tem um treinamento de 20 horas só para tratar desse assunto. Então, a pergunta que você me fez era se esse tipo de comportamento me conectou à fundação. É muito provavelmente sim, porque nós acreditamos no poder da atração. Mas a minha história com a fundação, ela foi por um outro motivo. Eu trabalhava no governo. Sim. Então, eu não fui empreendedora desde que me formei. Que é um outro mundo, né? Eu me formei, fui fazer a pós-graduação em gerenciamento de projetos, eu trabalhava na Tecnip. E aí uma amiga fez um processo seletivo, a Gílbia, passou e disse, olha, eu já falei de você pro gerente, porque é a sua cara o trabalho lá, no governo do estado, que era para montar um escritório de gerenciamento de projetos, para cuidar dos investimentos da antecipação de dinheiro de royalties que o governador Paulo Artung, na época, tinha trazido para o estado. Então, estava naquele processo de recuperação, que o estado tinha feito seu ajuste fiscal e precisava crescer. Então, ia ter ali uma equipe profissional, de gerente de projeto, do mercado, para poder fazer a gestão desses projetos que estavam sendo considerados projetos estruturantes. E essa amiga que conhecia falou de mim para ele e ele ficou interessado, que ainda tinha mais uma vaga. Então eu fui. Fiquei encantada com a possibilidade de ajudar as pessoas, fazer o estado crescer por meio dos projetos de engenharia rodoviária, né? Então a minha área sempre foi ali um pouco na área dos transportes e da mobilidade urbana. Então, apesar de eu ter envolvido com educação também e tal, mas a prioridade era aquela. Então, eu sabia que eu era uma boa gerente de projetos. Eu estudei na FGV e tal, as pessoas reconheciam isso. Eu sabia que os meus projetos eles eram bem monitorados, a gente tinha uma rotina muito rígida. Eu ajudava o máximo possível os gerentes do projeto em si, que a gente fazia uma gestão mais estratégica, caminharem com as soluções, mas mesmo assim os projetos atrasavam. E aquilo me deixava num nível de angústia muito grande. Porque eu falei, cara, eu não deixei uma carreira numa multinacional como a Tecnip, que hoje já está maior ainda. Na época era a Flexbras, que tinha acabado de ter sido comprado pela Tecnip, agora já é a Tecnip FMC, né, que é maior ainda. Então, eu não deixei uma carreira numa empresa como a Tecnip para vir aqui trabalhar com um projeto que não anda. Então, aquilo foi me gerando uma ansiedade muito grande e eu tinha certeza que eu fazia o meu melhor. Mas não adiantava fazer o MS Project mais lindo. Quem fazia os projetos andaram as pessoas. E de pessoas eu não entendia. Poxa. Eu entendia de cronograma, de escopo, eu entendia de risco, eu entendia de reunião organizada, mas de inspirar pessoas eu entendia muito pouco. Eu era engenheira. Aí eu falei, eu preciso me melhorar. Enquanto eu não for uma boa líder, eu não vou conseguir formar um time de pessoas que queiram realizar esses projetos. E aí eu fui estudar, fui lá pro Indesp, bati na porta da Luísa, conheci a Luísa. Luísa me levou para o meu primeiro treinamento, que foi programação neurolinguística. Me ajudou demais a ser uma pessoa um pouco mais flexível, que eu não era. E logo na sequência eu falei, Luísa, eu preciso melhorar minha liderança. E aí a Luísa me apresentou o Mastermind Lince, que é o programa de liderança da Fundação Napoleão Hill. Até aquela época ele era feito dentro do Indesp. Então eu fiz o treinamento na terceira turma do Espírito Santo. E ali eu vi a minha carreira subir. Porque aí eu já tinha o conhecimento técnico, que são 15%. E agora eu trabalhei os 85% do resultado, que era a minha atitude. Então eu sabia o que fazer, e eu sabia como fazer, e eu sabia como motivar as pessoas a fazer. Aí pronto. Para sair de analista para diretora do departamento de estradas foi uma questão de poucos anos. Eu fui secretária de planejamento na Prefeitura da Serra. Antes disso, eu fiz uma passagem na Prefeitura de Aracruz como subsecretária. Fui ao governo federal como assistente da diretoria executiva. Cheguei a ser candidata. Então, aquela coisa do chamado público, de fazer as coisas acontecerem em escala, aquilo era muito forte em mim, ainda é. Então, essa experiência de fazer o Mastermind Lince falou, eu quero isso para a vida, não quero só um treinamento. Como é que faz para ser instrutor? E eu não fui convidada para ser instrutora. O meu marido foi.
Olha aqui. Nossa, aquilo foi um arraso na minha vida. Foi uma grande lição que tive. Mas aí o que, que eu fiz? Eu já sabia argumentar, porque eu aprendi. Cheguei pro instrutor e falei, olha só. Lá em casa funciona assim. Ele vai se eu for. Então já estabeleceu o padrão hierárquico, tá? Se eu for, ele vai. Aí o instrutor falou, você tem vontade de ser instrutor? Eu falei, E assim eu entrei no processo de instrução. E depois de ser instrutora, eu fui instrutora 5 anos. Nós fizemos uma negociação e entendemos que a franquia da fundação poderia ficar sendo gerida por instrutores agora. E assim nós compramos a franquia e estamos conduzindo a fundação aqui no Espírito Santo tem 6 anos e temos sociedade também com o pessoal lá de Boston. Então foi uma missão que eu assumi para mim por conta da experiência que eu tive, né? Não foi um negócio que eu vi que estava na prateleira que eu falei, isso é rentável. Não, mudou a minha vida. Vai mudar de um monte de gente. E assim eu me tornei a diretora associada da Fundação Napoleão Hill aqui no Espírito Santo. Que trajetória, hein? Que trajetória. Muita, né? Eu acho interessante que você falou aí um pouquinho da fase que você trabalhou, né? Na área pública. A gente sabe que a política no Brasil está longe de ser perfeita. Está muito longe mesmo. Porém, quando a gente encontra pessoas que estiveram lá dentro, que viram aonde estavam os obstáculos e ao invés de sentar e falar, não, meu salário está garantido aqui, deixa a galera empurrar com a barriga, você foi além. Você foi, o que eu posso fazer para empreender dentro do meu cargo, né? Porque o Brasil é o país do empreendedorismo. Então, o que eu posso fazer para empreender aqui para mim tirar essa limitação? Claro. Para me permitir ir além. E eu acho que se a gente tivesse 1% do pessoal que trabalha, né, como servidores públicos, políticos e tudo mais, que tivesse essa visão, eu acho que já seria muito diferente o nosso estado, o nosso país. Eu acho que a política precisa de empreendedores. Eu compartilho do mesmo sentimento que você, Ortega. Inclusive, assim, né, o presidente da fundação aqui no Brasil, Jamil, ele é uma pessoa que gosta muito de conversar esse assunto conosco. Comigo, pelo menos, principalmente, porque ele sabe que eu dou pano pra manga, porque eu gosto mesmo. Jamil, queremos você aqui, hein? Na próxima vez que ele vier ao Espírito Santo, com certeza, ele vai ter um maior prazer. Nós fizemos o maior podcast do Brasil da última vez que ele veio aqui. Nós convidamos 4 podcasts, a gente não se conhecia na época, mas convidamos 4 podcasts de pessoas que são mais próximas a gente, masterminds, e fizemos uma mesona, assim, com muitas câmeras, e 3 horas de podcast, depois cada um utilizou as imagens, foi fantástico. Ele vem com certeza e com muito carinho. Então, o Jamil sabe da importância. Na campanha que eu concorri à Prefeitura de Vitória como vice-prefeita, eu e Ralph. A gente juntou todos os candidatos que foram formados pela nossa organização em liderança. Nós tínhamos quase 200 pessoas no grupo do WhatsApp e o Jamil voluntariamente fez mentorias para poder falar sobre narrativa, para falar de postura, de projeto de governo, para essas pessoas. A gente se reunia no Zoom, foi na pandemia, né? Foi aquela eleição que foi na pandemia, 2020, para contribuir para a campanha dessas pessoas. E daquele grupo, 56 pessoas foram eleitas. A gente elegeu mais do que alguns partidos. Poxa vida. Fizemos essa contribuição. Então, nós sabemos que uma nação, para ela ser grande, ela precisa formar lideranças. E o que ocorre no governo, não estou falando no serviço público, porque eu conheci servidores que são extraordinários, eu posso falar nomes e corro o risco de deixar muita gente para fora, assim, né? Mas são pessoas que não estão na esfera política. Isso tem uma grande diferença. O servidor público e aquele que se presta ao papel político. Nós temos que profissionalizar a pessoa que faz a política, para que ela tenha valores que vão ser sustentados, que ela tenha práticas empresariais ali dentro, que ela entenda que tem que ter um plano estratégico de desenvolvimento, que não é o projeto do fulano, essa coisa do meu projeto é ser candidato, isso é ridículo. Quando você é um líder, a sua liderança é um cargo público. Se você é identificado como líder na sua igreja, agora você tem um compromisso com as pessoas, tem gente que te segue. Não adianta fugir disso e falar, não, eu não quero me envolver.
Não, a liderança é um cargo público, cara. Mesmo que você não tenha um salário por isso. Você tem compromisso com aquelas pessoas que te ouvem, aquelas pessoas que estão esperando você dizer qual é o caminho, porque nem todos vão ser líderes, apesar da liderança ser para todos. Então, o político precisa entender isso e parar de fazer projeto de vida de campanha em campanha. Nós temos que fazer projeto de nação, projeto de estado, projeto de cidade. E aí você pega, por exemplo, algumas regiões que fica naquela história do café com leite lá de 1900 antigamente, é só A e B, e não entende que chega, deu. Nós temos que formar novos líderes. Nós temos que ter sucessão, porque as coisas caducam, cara. As coisas caducam. O tempo passa. Fica obsoleto, né? Fica obsoleto. A gente cansa, a gente envelhece. Então tem que formar banco de reserva. Time que ganha campeonato é time que forma banco de reserva. Porque se o atacante machucar, você tem mais 3 para botar no lugar que estão lá esperando a oportunidade. E vão dar todo o gás. E saber que tem gente ali querendo a oportunidade faz aquele lá se cuidar e dar melhores resultados, porque tem gente para substituir. Então a competição no mundo e na história, ela sempre ajudou a humanidade a crescer. E isso tem que ir para a política também. Só que aí o empreendedor ele não quer. Por quê? Porque o jogo é difícil. O jogo não é um jogo onde as regras estão claras. Não dá para um sentar com o outro e falar, vamos caminhar junto. Porque chega amanhã, um vende o outro, sabe? Sim. Eu vivi isso na minha campanha, eu vi. Falei, não, mas eu não concordo com isso. Mas não era eu, era o outro que fez o conchavo com o outro candidato. E essas coisas não são punidas, sabe? Não tem ética naquilo. A lei vem com um monte de regras que não resolve a ética. Por quê? Porque está faltando ética no brasileiro. Está faltando moral. O que é o fair play, sabe? Eu gosto muito de ver o jogador de futebol, porque mesmo eles sendo de times rivais, eles sabem que eles estão exercendo um trabalho. Então termina o jogo, eles trocam a camisa, se abraçam, bate foto, vão jantar juntos e tem a ética ali, sabe que não pode dar uma canelada do outro, que você vai acabar com a carreira do fulano. Então tem uma ética. Essa ética, esse profissionalismo falta ainda na gestão política brasileira, sabe? Então eu penso que tem ali uma jornada grande que, enquanto os empresários, por exemplo, não se posicionar, que o empresário tem muito medo de se posicionar, porque sabe que vai ter retaliação. E vai ter mesmo. O famoso cancelamento, né? Vai ter cancelamento de contrato, é dificuldade, de repente vem uma multa ambiental que não faz sentido. As redes sociais são derrubadas. A rede social é derrubada. Aí você tem lá uma licença que não sai. De repente vem uma obra que demora a vida inteira na frente do seu comércio e você não tem uma satisfação para poder resolver. Então, tem retaliação. Tem, as pessoas são más quando elas chegam lá. Não me ajudou na campanha. Aí o servidor público que está lá, se ele se posiciona, ele vai ficar na geladeira. Eu já vi isso acontecer, foram mais de 15 anos no governo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, não adianta falar que não é assim. E se o cara vai lá e abre um processo administrativo, aí que a carreira dele acabou mesmo. Eles vão transferir lá para o fim do mundo, o pior lugar possível para ele trabalhar, vai impactar na família dele, e a pessoa vai ficando sem condições de brigar contra o sistema. Então tem que mudar muito. Mas para isso as pessoas têm que entender que quando a gente fala a nossa opinião, não é porque eu não gosto de você. Nós temos ali um conflito de opiniões. Vamos sentar, vamos discutir, vamos chegar no meio termo. A esquerda é ruim, a direita é ruim, mas não é possível que seja 100% ruim aqui e 100% ruim aqui. Tem um meio termo que a gente pode convergir. Qual é esse meio termo? Né? A diplomacia é algo que o brasileiro precisa aprender mais. E dentro da política isso é fundamental. Pelo menos é o meu ponto de vista, sabe? Eu sempre me envolvi, as pessoas sabem que eu tenho uma opinião política, eu me envolvo com a campanha, já fui candidata, talvez num futuro queira ser novamente, estou apoiando algumas pessoas, promovo esse fórum de debate, acho que tem que ter mais também, tenho medo de retaliação, mas isso não pode paralisar a gente, senão a gente não empreende. Né? Com certeza. Amém. Não, mas eu acho muito interessante a sua colocação. Eu acredito que hoje o político ele tem que fazer em prol da nação, não em prol do partido. É isso. É o que a gente vê. E falta liderança, né? Porque quanto maior o seu cargo,
mais líderes tem abaixo de você que depende do seu comando. Isso. Então é algo que vem de cima para baixo e reflete no final quem vai pagar a conta de verdade é, é a grande massa, né? Que sustenta tudo. Então acho que você tem uma visão muito interessante. Eu acho que se os políticos, ou pelo menos a população que tem o poder do voto, apoiasse pessoas que têm a experiência em liderança, que têm sequer assim a capacidade mínima de falar assim, olha, isso daqui a gente vai fazer, mas não é porque vai favorecer partido A, partido B. Isso aqui vai favorecer a gente daqui 10, 20, 30 anos, não vai ficar dentro dos 4 anos de mandato. Isso é importante, né? Nós temos que enfrentar determinadas pautas, porque elas são importantes para a nossa cidade, o nosso estado. É isso, cara. E onde que você acha, Juliana, que começa a mudança? Para que isso aconteça? Onde tem que começar? Essa pergunta sua é uma pergunta muito boa que nos dá a oportunidade de ir para vários caminhos, né? Eu acredito muito na escola. Então, junto com o Rotary, antes da pandemia, nós criamos um programa. O Rotary já tem um compromisso com o desenvolvimento de liderança jovem. Tanto que existe o Rotaract, existe o Interact, né? Ainda é pequeno aqui no nosso estado, mas existe. Que estão levando jovens a ter experiências de liderança, de autorresponsabilidade. Então, nós criamos um programa chamado Jovens Líderes em Ação, que é um programa para levar a experiência da liderança durante um dia para jovens. Então, fizemos com mais de 500 jovens ao longo foi 2021. Não, 2019, né? A pandemia foi final de 19. Então, foi antes de 19. 18 e 19, nós rodamos esse programa em 6 cidades e tivemos ali mais ou menos 550 jovens envolvidos. Nós montamos uma vivência de liderança, para que aquele jovem entenda o que é a autoconfiança na vida dele, o que ele pode fazer se ele tiver técnicas de networking, o que é ter um propósito. Então, levamos o jovem a refletir um projeto na cidade, o que ele pode fazer junto com os amigos dele para tornar o ambiente que ele vive um ambiente melhor, né? Que é trabalhar a cidadania. Está faltando um pouco de cidadania. A gente passa no sinal, vê a pessoa mexendo no lixo para poder pegar comida para aquele monte de crianças que tem ali do lado e a gente fecha o vidro. Você fala, mas o que eu vou fazer, Juliana? Vou levar para jantar na minha casa? Não, tenha mais responsabilidade com quem você vai botar lá. Tem câmaras de vereadores que a gente tem vergonha de dizer que aquelas pessoas são vereadores. Não se prepara uma vírgula para a lei. Então, para mim, tem que começar pelo jovem. O jovem ele não tem que ser um rebelde sem causa. Ele tem que ser um rebelde pela causa da cidadania. Então, programas como Jovens Líderes em Ação despertam a cidadania. Então, nós estamos fazendo nossa parte, né? Dentro das nossas 24 horas, que são iguais às 24 horas de todo mundo. Agora, nós temos o apoio do Rotary da Serra, que nós criamos o Rotary da Serra esse ano, graças a Deus, com vários empresários que estão dispostos a desenvolver a causa da liderança jovem. Então, nós precisamos começar a formar líderes. E os que estão lá, eles precisam ter consciência. Eles precisam ajudar a formar novos líderes. E não é aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, que isso não é liderança. Isso é capacidade de influência. A liderança ela está muito relacionada à forma de tomar decisões que melhorem a vida das pessoas. Se a pessoa não consegue tomar uma decisão que seja bom para as pessoas e bom só para ela, ele não serve para ser líder, porque ele é egoísta. Então, a pessoa se formar um líder vai ajudá-la a ter um pensamento mais ampliado. Esses dias eu lia um pouco do que aconteceu com a história daquelas 56 famílias representadas pelos 56 homens que assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos e o que aconteceu com todos eles. Eles deram a vida pela independência dos Estados Unidos. Porque todos eles, sem exceção, tiveram retaliações, tiveram atentados, tiveram questões que dificultaram o crescimento deles, mas eles criaram a maior nação do mundo. Eles tiveram a coragem de fazer. E isso é liderança, é ir lá e falar, nós vamos mudar a realidade. E nós vamos mudar a realidade. Então, nós acreditamos nisso, sabe? A Fundação Napoleão Hill acredita nisso, e não é a Juliana. São os 180 instrutores que tem no Brasil, são todas as franquias espalhadas pelo mundo, a gente está ali sendo missionário da causa da autorrealização e do crescimento coletivo, do mastermind. Então, a gente fala em nome da Fundação porque a gente viu isso acontecer, começando lá na história dos Estados Unidos,
com aquela carta de declaração de independência, onde as 56 famílias assinaram, dizendo que formaríamos uma terra que desse liberdade e oportunidade para qualquer um que ousasse querer ser feliz na vida e gerar sua própria prosperidade. E eles fizeram. Se eles fizeram, e até hoje nós admiramos a cultura americana, o que eles conseguem fazer, ninguém questiona que eles são a nação com o maior poder econômico do mundo, ninguém questiona isso, eles são. Eles podem ter lá essas coisas que a gente critica, mas eles são. Estão lá em primeiro nos títulos esportivos, estão lá em primeiro na hora da conciliação ou da guerra, a voz deles estão lá, a cadeira está lá. E o Brasil ainda não é essa nação. Por quê? Temos tudo, né? Temos tudo para ter. Nós não temos os líderes que eles têm. Exatamente. Então nós precisamos ter esse pensamento de Estado. Eles quebram um pau entre eles, né, com o perdão da expressão, por conta das leis, entre os estados e tal, mas nós estamos discutindo aqui propostas. Eu não estou brigando com você. Nós estamos confrontando ideias. O nome disso é respeito. A gente precisa aprender essas coisas. Aprender com quem já fez para poder melhorar o nosso. Né? Para mim, esse é o caminho. Formar novos líderes, sempre. Muito bom. Tô falando, você mexeu no assunto. Não, mas é interessante você trazer... Toda a minha convicção vem na hora que a gente fala desse assunto. Mas eu acho maravilhoso você trazer esse ponto de vista, porque assim, você é uma pessoa que você já viu os dois lados, você já esteve dentro da parte pública, você está dentro da parte privada. E hoje, além disso, eu vejo que além da formação de líderes, você tem uma luta constante também para fomentar o relacionamento entre empresários, né? Sim. Porque eu acho que é a união dos empresários, a união desses grupos em um próprio, pelo menos que seja por pequenas causas, ou para realmente aquecer a economia entre eles, para no momento de crise você não ficar à mercê, né, do mercado em si. Eu acho que é uma coisa importante, esse network que você pratica. Eu queria entender melhor como que você faz isso. Né? Explica pra gente um pouquinho. podcast agora. Eu participo do BNI aqui no Espírito Santo desde que o BNI veio para o Espírito Santo. Tem 5 anos. Eu não trouxe meu crachá, que eu estou feliz da vida exibindo a minha flâmula de 5 anos de membro. E é um título que eu gosto muito de dizer e me sinto muito honrada por ter recebido. Inclusive, cobrei muito, porque eu troquei de equipe, aí o indicador 0. E eu dei o maior trabalho para o Rodrigo de Bernardi, que é o diretor distrital, porque eu falei, olha, eu não aceito não ter a minha flâmula. E ele arrumou um jeito. E eu tenho a minha flâmula hoje. Recebi no dia do lançamento da equipe Locomotiva. O BNI é a maior organização de network no mundo. O que eu aprendi dentro da Mastermind? A respeitar a ancestralidade. O que é isso? Tem alguém que viveu uma história, que aprendeu com aquela história, fez algo crescer. Por que eu não posso aprender aquilo que aquela pessoa viveu? Por que eu tenho que criar uma coisa nova? Então, nessa lógica, né, a lei do menor esforço, né? Tem alguém que tem todo um conhecimento. Eu vou lá. Porque aí eu faço aquele conhecimento crescer, em vez de aprender tudo de novo. Reinventar a roda. Exatamente, não invento a roda. Então, por que eu vou inventar treinamento se eu posso participar da maior organização de desenvolvimento de liderança do mundo, que é a Fundação Napoleão Hill? Eu posso ajudar a fundação a crescer. Ok, isso é pensamento de mastermind. Para que eu vou criar um projeto social próprio se eu posso me conectar ao Rotary e aprender com o Rotary como que eu posso fazer um voluntariado de altíssima qualidade, organizado e com credibilidade? Então, vamos nos conectar ao Rotary. A mesma coisa é o BNI. Eu preciso fazer negócio, eu quero fazer negócio, e no meu negócio, a melhor fonte de prospecção, de geração de oportunidades é a indicação. Qual é a maior organização de network do mundo? A BNI. Então é lá que eu tenho que estar. Então eu fui para o BNI e fui com o objetivo de vender. Cheguei no BNI com pouco tempo, né, alguns meses, eu falei, gente, isso aqui coloca à prova o que eu ensino. Se eu conseguir ajudar isso aqui a crescer, eu demonstro como é que faz para formar mastermind. Tá validando então, a metodologia, né? Não é só um espaço para eu fazer negócio, isso aqui é um espaço para eu... É um laboratório para mim. Então, eu enxerguei o BNI desta forma. Então,
em um momento eu era membro, no outro momento eu já coordenava alguma coisa, no outro momento eu já era da equipe de liderança, e daí a pouco eu passei a formar novas equipes. Pra gente, pro olhar da Mastermind, a Mastermind tem instrutores e consultores de venda em vários grupos de BNI pelo Brasil. Ontem mesmo eu comecei a fazer uma listinha, a gente chegou em 20 até agora. Eu fui consultando, né? Puxa vida. Sobre instrutor. Nós já participamos de 20 grupos até hoje, de manhã. Então, estar ali no BNI, para nós, é consolidar e ajudar uma metodologia a se formar. Porque o empresário que faz o que o Ford, o Firestone e o Thomas Edison fizeram, cara, o mundo é dele. E o que os caras faziam era formar o Mastermind. Eles se juntavam os três e falavam, como é que nós vamos fazer hoje para conquistar o mundo? Igual o Pink e o Cérebro. Então, eles sentavam ali, passavam um final de semana juntos, traçando o planejamento estratégico das 3 empresas e como eles podem, um com o outro, se ajudar a crescer. E nós estamos falando de 1900 e início dos 1900. Nós estamos em 2023. Você troca um veículo Ford por um desconhecido? Dificilmente. Você troca um pneu Firestone por um desconhecido? Não. E até hoje nós usamos a lâmpada que o Thomas Edison inventou. Então isso é muito forte. Quando 2, 3 empresários resolvem se juntar para fazer negócio e crescer, nós vamos crescer juntos. Vamos superar as nossas dificuldades, vamos aprender um com o outro e vamos criar oportunidades entre nós para que os nossos negócios cresçam e impactem a sociedade. Cara, isso é muito forte. É o que o BNI faz. Hoje são 309 mil empresários no mundo fazendo isso. E o interessante, pessoal, é que a gente vê muito grupo de network por aí, a gente vê muitas pessoas se reunindo, só que o BNI ele tem uma metodologia que realmente te obriga no início ali você a seguir para que você crie a disciplina. Porque a disciplina, você precisa da disciplina. Cara, a disciplina, ela é a 17ª lei de Napoleão Hill, não é à toa. Napoleão Hill, quando ele criou a filosofia do sucesso, quando ele terminou os primeiros 20 anos da pesquisa, que ele nunca parou de pesquisar, mas os primeiros 20, ele tinha um acordo com o Andrew Carnegie, que era assim, ó, eu vou desenvolver 20 anos a pesquisa e vou divulgar os resultados. Né? Andrew foi a grande inspiração para ele começar a pesquisa. E aí, com 20 anos, ele começou a publicar e ele falou, olha, eu encontrei 16 leis que se qualquer pessoa praticar, ela vai ter prosperidade na sua vida pessoal e profissional. Mais tarde, ele entendeu que faltava uma, que era a força do hábito. Ele podia praticar as 16. Se ele não fizesse aquilo regularmente, ele ia ter voo de galinha. Então, ele veio com a 17ª lei do êxito, que é a força do hábito na vida do empresário. Gerar a constância, né? Exatamente, o BNI cria isso. A pessoa ela é iniciada, né? Toda grande organização tem um processo de iniciação, né? Então, a igreja, a maçonaria, o Rotary, tudo tem. Se você quiser que tenha sucesso, os novatos eles precisam se enquadrar rápido. Então, precisa aprender o rito. Então, tem semáforo, indicador, tem a reunião, tem relatório, tem treinamento, tem contrato, se não cumprir o contrato tá fora, para a pessoa entender que o método funciona se você usa o método. Se você não usar, eu sinto muito, você vai ser convidado a sair. Por quê? Porque você está atrapalhando o Mastermind funcionar. Se eu chego lá, eu não vou à reunião. Se eu chego lá, eu não faço as minhas contribuições. Se eu não sento com você para entender o seu negócio e trago pessoas para conectar com o seu negócio para fazer ele crescer, você não vai fazer isso por mim. E aí não tem Mastermind que funciona. Então, para mim, o BNI é fantástico. E eu sou muito feliz de ter participado de equipes que são exitosas. Né? Eu fui membro do lançamento do BNI Valor, que é a equipe que tem 73 membros hoje. Fiquei 3 anos no BNI Ultra, onde fui presidente durante 1 ano, que foi a primeira equipe da Serra. Agora nós lançamos o Locomotiva, que foi lançada a equipe Hall da Fama, com 35 membros. Então a gente vê que assim, dentro dos ajustes, e tem os ajustes, o BNI funciona para todos que seguem o método. Então, para a gente, isso é maravilhoso. Eu super recomendo. Show de bola. Gente, é muito assunto, tá? Eu falei pra vocês, se ela fosse falar só das formações e só dos projetos, assim, né? A ideia hoje é vocês terem, né, em conhecerem um pouquinho da Juliana. Eu acho que já deu pra entender o porquê ela está onde está, porque ela chegou
né, até onde, ao patamar que ela se encontra hoje, porque assim, você sempre está em constante evolução. Eu queria que a gente tivesse mais tempo para aprofundar cada uma desses projetos, né, desses cases de sucesso, e também tem muita coisa nova que está vindo aí, Sim. mas isso vai ter que ficar para um próximo podcast, porque a gente já está Ah. estourando o tempo. Eu quero te agradecer, né, pelo momento, por se dispor a vir aqui, pela sua força de vontade mesmo, de reorganizar a sua agenda para estar gravando com a gente aqui hoje. E eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse a sua mensagem, falar para a galera como que eles te encontram também nas suas redes sociais, como que a gente faz para fazer parte do BNI, como que fazemos para poder, eu quero fazer parte de um mastermind. Explica pra gente como que funciona. Vamos começar do mais fácil, então, né? Vamos lá. Se quiserem me encontrar na rede social, vou ter o maior prazer em me conectar com vocês. Meu Instagram é Juliana Prado Costa e tem um underlinezinho no final para diferenciar. Pode mandar mensagem que eu vou ter muito prazer em responder. A Mastermind é Mastermind Espírito Santo. A nossa equipe do BNI é Locomotiva. Também vamos ter agora o BNS Portunos, que é uma equipe 100% online com foco em desenvolver negócios de capixabas em Portugal, não que moram em Portugal, que estão aqui e queiram desenvolver o mercado lá para os seus negócios. Então pode chamar a gente na rede social também, vai ser um grande prazer. E tu pode dizer, Ortega, assim, que o que você faz, as pessoas da área da comunicação que trabalham nesse meio, são pessoas que precisam se empoderar da presença de Deus na vida delas, porque o que você faz é divino. Quando você dá a oportunidade das pessoas contarem as suas histórias, compartilharem os sentimentos que elas tiveram, as angústias que viveram, como superaram, a gente está ensinando. Então, isso aqui não é só um processo de comunicação, é um processo de ensino, é um processo de compartilhamento, é uma terapia também, porque às vezes a pessoa não está aqui, mas ela está assistindo lá, e ela está tendo insights, né, para a vida dela. Então isso é fantástico, que Deus abençoe demais o seu programa, o dos seus colegas aqui que tem podcast também aqui na Fornext, que seja assim uma jornada de crescimento, porque quando a gente vê que a pessoa é uma pessoa do bem, que ela quer levar coisa boa, a gente tem que ajudar a crescer. É assim que o mundo vira um mundo melhor. Então, muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe demais o seu programa. E a última coisa que eu tenho que dizer, gente, é que a prosperidade começa na mente. É só a gente acreditar. Obrigada. Amém. Muito obrigado aí pelas considerações. Mais uma vez foi uma honra ter você aqui. Né? Eu acho que precisamos de mais Julianas espalhadas por aí. Precisamos de Julianas à frente, né, de grandes causas, de grandes governanças. Eu acredito que o mundo seria melhor se tivéssemos mais líderes e mais formadores de bons líderes. Não basta ser líder, tem que ser um bom líder. Né? Porque líder é qualquer um que tem uma equipe para gerir. Agora, o bom líder é só a evolução do time dele que vai demonstrar a qualidade e a capacidade que ele tem. E eu quero agradecer a você que ficou com a gente aqui até agora. Né? Eu sei que passou voando. Quando o pessoal me disse ele já estava dando tempo, eu falei, poxa, eu queria mais. Mas a gente tem que seguir a norma, né? E eu quero agradecer a todo o pessoal da Fornexus, a nossa equipe aqui que fica nos bastidores, o pessoal da edição. Quero mandar um abração para todos vocês, para o Tom, para o Augusto, para o Francisco, né, o famoso Chicão da Fornexus. E galera, a gente vai ficando por aqui. Eu quero que você não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para que a gente possa cada vez mais estar entregando conteúdo de valor e para que você seja notificado quando sair os novos episódios. Né? Então, fica aqui o meu eterno carinho por vocês. Agradeço demais a todos que estão contribuindo para o crescimento do canal. A gente tem menos de 60 dias de projeto, mas já estamos alcançando patamares assim maravilhosos. Não esperava essa aceitação tão grande já de início. Então, assim, vocês que estão aí nos apoiando, eu sei que pelas métricas tem gente que acompanha inteiro o episódio, não perde um, né? E pode saber que vocês moram no meu coração. E, mais uma vez, então, ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu!